Não esqueçam de me responder, porque eu não vejo vocês quando eu começo a apresentar, eu só vejo a porcaria do slide. Muito bem, então coloquei uma legenda aqui, Brasil, começou a dar errado quando os portugueses chegaram aqui. Tá errado? Não tá, né? Muito triste isso. Aliás, uma ex-aluna minha me marcou. Caiu? Caiu. Eu não achei que eu tinha caído. Travou. Achei que era só no meu. Travou? Oi? Travou? Travou, Flora. Travou. Ai, Vem bem. Jesus. Travou? Tô me ouvindo? Não. Agora sim. Voltou. O inferno, vai começar esse Wi-Fi. Bom, vamos lá, vamos tentar de novo. Se ficar ruim, aí eu reinicio o Wi-Fi. Vocês estão aí? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu tava comentando que se você perguntei se vocês viram no Instagram o vídeo de uma portuguesa falando que, tipo, eles não fizeram nada de errado, eles não têm que devolver ouro nenhum, eles não têm que fazer nada porque eles não fizeram nada de errado quando eles colonizaram o Brasil ou chegaram aqui, conquistaram e tal. Vi. Não vi não. Meu, Eu vi uma coisa parecida de uma mulher falando que a gente devia agradecer Portugal e eles... Foi tipo um pagamento o ouro que eles levaram porque eles fizeram um monte de coisa boa no Brasil. sim, ótimo, né? Olha que maravilha que é, não é? A gente que tá aqui, a gente vê as coisas boas que eles deixaram. Mas era uma mulher brasileira ou era uma portuguesa? Era portuguesa. Então. Eu vi também uma portuguesinha. Ainda quando o português fala essas coisas, você até compreende, porque do ponto de vista do português, ele se sente um grande conquistador, né? E aí, quando a gente migra para lá, quando o brasileiro migra para Portugal buscando melhores condições de vida, aí nós somos imigrantes sujos. Quando eles vieram para cá, eles eram grandes conquistadores. Que engraçado, né? Que eu acho tão bonito que depende do ponto de vista. Quando você é um europeu que vai para outra parte do mundo, você é um grande conquistador maravilhoso que vai levar coisas boas. Agora, quando você é um ferrado da América Latina que vai buscar condições de vida em outro país, que colonizaram o seu país, aliás, aí você é um imigrante invasor. Eu acho muito curioso a questão do ponto de vista, né? Então, dá sempre a entender que nós somos inferiores. E aí essa portuguesa, ela tá fazendo um videozinho falando que, tipo, algum brasileiro comentou assim, devolve o ouro. E aí ela falou, não tem que devolver ouro nenhum, porque a gente não tomou nada de ninguém. A gente chegou lá, e aí os indígenas não davam valor pro ouro, e aí a gente pegou o negócio, porque eles não ligavam mesmo. E aí a gente pegou, e é nosso por direito, a gente não tem que devolver. Esse é o argumento dela. É tipo eu ir na sua casa, e tem aí uma peça de roupa que você não usa mais, aí eu entro na sua casa, pego essa peça de roupa, mesmo que você não queira, você não usa mais, mas eu vou lá, pego, e aí nesse meio de caminho, né, eu estupro sua mãe, eu mato o seu pai e escravizo você e seus irmãos. Olha só, né? E tudo isso é muito normal, aparentemente, do ponto de vista dos portugueses. O duro é a gente, né, que é brasileiro, que está aqui, que é descendente dessa zona toda, que é fruto dessa zona toda, pensar assim também. Né? É muito louco, porque a gente não está do ponto de vista, a gente não é um europeu vivendo na Europa. Eu não acho que os europeus que nasceram e vivem hoje em dia, eles têm culpa, né, da colonização de 500, 400 anos atrás. Porém, eles colhem os frutos de tudo isso. Eles países que foram construídos com base na exploração da mão de obra escrava africana, e com base na exploração da terra dos outros, né? E aí os caras vivem em países maravilhosos hoje, tem grandes escolas, universidades, estrutura, metrô, caramba, quatro, não é à toa, essa riqueza não veio do nada, essa riqueza não brotou na Europa, essa riqueza foi tirada de algum lugar. Então eles colhem os frutos de tudo isso, e a gente não, a gente vive aqui no lugar que foi explorado, e é isso que você tem, você mora aqui no Brasil, você sabe muito bem o que você tem, né? Olha em volta, um minuto, e olha, o que de bom, fala para mim, o que de bom. Fala assim, nossa, a colonização deixou isso de bom para o Brasil. Vocês têm um exemplo para me dar? Deixou nada, né? Como não? Você fala essa maravilhosa língua hoje. Ah, mas a gente ia falar, tipo, a língua dos tupis, né? Ia falar qualquer outra coisa, né? Pergunta para o indígena se eles gostam, né, da beleza. Essas paradas assim.
então, mas tanto faz. Se fosse colônia da Inglaterra, se fosse colônia da França, se fosse colônia da Espanha, qualquer outro idioma, não é um idioma nativo dessa terra, foi um idioma trazido. É trazido? Que fala, né? Foi o trago? Acho que é trago, né? Dá um fumo, dá um cigarrete. Então, mas aí é trago, enfim, trazido ou trago, perdão, não sei no momento, vou conferir depois, mas é muito bizarro isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai retomar hoje um pouquinho da questão da colonização. Então, a gente já estudou esse ano de maneira virtual, então eu não sei se foi bem estudado, se não foi, né? A questão do pau-brasil e do cana-de-açúcar. Então, a gente fala que o Brasil teve ciclos econômicos, né? Todos os nossos ciclos econômicos giram em torno de matéria-prima. Então, a gente é um país que até hoje a gente é produtor de matéria-prima. A gente planta, a gente cria animais e a gente extrai minério e exporta isso para o mundo. Por que isso é um problema? Primeiro que essas questões de matéria-prima não é eterna, matéria-prima não é infinita e matéria-prima não é cara, né? O que é caro é o produto manufaturado, industrializado, caro é tecnologia. E aí, nós não somos um país que investe nessas coisas, né? Porque isso aqui ainda é meio colônia, gente. Então, a gente continua vendendo soja, vendendo carne, e aí essas pessoas que possuem as terras, que são herdeiros de terras desde sempre, desde a época da escravidão, os caras ganham muito dinheiro e a gente vive num país que não investe em tecnologia, você vive num país que não investe em ciência, e a gente não tem coisas mais caras. Então, a gente sempre depende de comprar coisas mais caras do exterior, né? E não se desenvolve internamente. Bom, enfim, vamos voltar lá para o passado agora um momento, que dói menos, eu acho. Bom, dói a mesma coisa, porque o nosso passado é bem triste. Enfim, a gente teve o primeiro ciclo econômico, perdão. Primeiro ciclo econômico aqui das nossas terras foi o ciclo do pau-brasil, né, que os portugueses vinham para cá, colavam aqui, pegavam o pau-brasil a rodo e levavam embora, que é uma árvore de madeira muito boa, e ela também tem uma cor avermelhada, né, por isso que chama Brasil, aliás, nosso país, porque a cor da madeira era brasa, né, cor de brasa, né, cor avermelhada, e aí acabaram chamando isso aqui de Brasil. Embora tivemos outros nomes, né, na época da colônia ainda. Mas, enfim. E aí os caras vinham e era uma madeira de alto valor de revenda na Europa, e aí, tipo, os caras vinham e tiravam. Então, assim, era uma exploração predatória, assim, era muita árvore que os caras tiravam. Depois vinha a cana-de-açúcar, né, a partir de 1530, 32, porque vai ter outros estrangeiros, outros europeus, rondando o território. Portugal se acha dono da terra, e aí eles não querem perder para os outros europeus, então eles passam a ocupar, e eles escolhem a cana-de-açúcar, né, para plantar. E aí a gente vai conversar hoje sobre a mineração, tá? Como que os caras acharam minério, e a parte desse ciclo de exploração. Depois a gente vai ter o algodão, o café e a borracha. E o café a gente vai falar bastante, porque o café já é na parte do Brasil independente, né, da parte lá do Dom Pedro II, que a gente vai entrar esse ano nisso, mais para frente. Aí vamos começar, perdão, gente. Como que acharam o ouro, né? Do nada, alguém fez um buraquinho e achou ouro. Então vamos lá, como é que os caras... Lembra lá que o Brasil, a cana-de-açúcar era uma parada que os caras exploravam na parte, né, do litoral, né? E aí, tipo, tanto que na época, pelo Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que dividiu, né, o território do planeta entre Portugal e Espanha, Portugal tinha um pedaço, assim, que é a parte mais litorânea mesmo, né, do Brasil. O resto, teoricamente, pelo tratado, era território espanhol e hoje é tudo Brasil. Porque os caras vão começar a se aventurar, vamos dizer assim, a entrar no território, né? Porque Portugal andava mal das pernas, Portugal foi o primeiro país a ganhar muito dinheiro com cana-de-açúcar, e aí outros países começaram a plantar, a Espanha começou a ganhar muito dinheiro com açúcar lá em Cuba, com a produção de açúcar lá na ilha onde hoje é Cuba, e aí, tipo, Portugal ganhou competição, né, sobre a questão da cana-de-açúcar, e aí eles começaram a precisar de outras maneiras de tentar ganhar dinheiro, principalmente num período que Portugal meio que se unificou com a Espanha, porque o rei da Espanha era o rei de Portugal, chamou União Ibérica, e aí Portugal aí precisou se reinventar. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer umas expedições adentro do território, e era tudo mato, era literalmente tudo mato. Sabe quando a sua avó fala antigamente era tudo mato? Não, não era. Nessa época era tudo mato de verdade. Então, o que os caras faziam? Essas expedições juntavam centenas de pessoas, geralmente homens, que iam se embrenhar no mato,
né? Esses caras hoje a gente chama de bandeirantes, mas tinha 2 tipos de expedição, tá? Essa tinha as bandeiras, por isso que os caras são chamados de bandeirantes, porque quem participava de uma bandeira era um bandeirante. Então, essas expedições eram expedições particulares, eram pessoas que vinham para cá, podiam vir para cá sem nada, ou com alguma grana para tentar investir e tal. Então, eles pegavam tudo que eles tinham para entrar no mato. E tinha as entradas, tá? Tem 2 nomes. Se você vê em vestibular, geralmente, entradas é tipo uma bandeira, só que é patrocinada pelo governo de Portugal. Então, vamos dizer assim que é uma bandeira estatal. Tá? É bem feia essa expressão, mas é isso, tá? Então, entradas eram essas expedições patrocinadas pelo governo de Portugal. Também tem a questão, pode ser que vocês vejam em vestibular, monções, nesse contexto de expedição rumo adentro do território, que monções é quando era por rio, né? Os caras faziam uma expedição, mas eles iam pelos rios, tipo, pegavam o rio Tietê e ia, na época que o rio Tietê ainda era limpo e navegável. Bom, enfim, vamos lá. Qual que é o objetivo das bandeiras? O que os caras queriam quando eles entravam no território? Eles, vamos ver o que tem lá, vamos entrar em contato com as árvores, vamos aplaudir o pôr do sol. Como também de esse é o objetivo principal das bandeiras, né? Nós temos 3 tipos de bandeirantismo, perdão. Esse que eu citei para vocês, que é a... Pera, você pode repetir o negócio da bandeira? Travou de novo. Gente, vocês estão me ouvindo? Fica travando. De novo. Agora sim, travou. voltou, eu acho. Voltou? Calma. Oi. Professora. Peraí, eu vou mudar de lugar, eu vou sentar do lado do Wi-Fi. Tá. Ai, Jesus. Tudo que a gente quer é trabalhar, né? Ah, que triste. Não sei o que é pior, se é querer trabalhar. Tá cheio de coisa de gato aqui. Tá ótimo. Ai, ai. Vou sentar aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Ou tá travado? Tá, agora não. Agora sim. Agora voltou, pronto. Tá normal. Agora Do você lado do volta lá e aparelho, fala. então. O que vocês ouviram que eu fiquei falando? Você começou a falar do bandeirismo, né? Os tipos de bandeirismo, é isso? É. Bandeirantismo que fala. Então, vocês escutaram a diferença entre entradas e bandeiras? Não. Não? Não Ah, foi. Não. Falando sozinha. Repete aí, por favor. Bom, eu estava falando para vocês que tem... Vocês ouviram o que era uma bandeira, né? A bandeira era uma expedição rumo ao interior do território, para desbravar o território que antigamente era tudo mato. Sim. Certo? Joia. Uhum. Joia. Certo. Então, assim, quem participava de uma bandeira era um bandeirante. Por isso que e a gente vai conversar sobre isso hoje, porque a gente fala muito disso aqui em São Paulo, né? Tem a Avenida dos Bandeirantes, por exemplo. Essa Avenida dos Bandeirantes é uma homenagem aí aos caras que participavam dessas bandeiras. E as bandeiras eram expedições de gente que entrava no território para entrar lá no meio do mato, e o objetivo principal era capturar indígena para vender como mão de obra escrava. Beleza? Beleza. Tá. E aí tinham as entradas. Se vocês verem o nome em vestibular, entradas, a entrada era tipo uma bandeira, só que ela era patrocinada pelo governo português. Ela tinha um patrocínio do governo, era interesse do governo que as pessoas entrassem no território, capturassem indígena e procurassem coisas. As bandeiras eram expedições particulares, tá bom? Ok. Ok, então vocês estão aí, né? Não tá travado agora. Não, tá tranquilo. Não, tá rodando bem. Então, beleza. Então, eu estava falando que tem 3 tipos de bandeirantismo. A gente tinha bandeira de apresamento, que era esse grupo de caras que entravam no interior do território,
com o objetivo de caçar indígena, aprisionar indígena e vender indígena como mão de obra escrava, porque estava faltando mão de obra escrava aqui em São Paulo, para trabalhar nas plantações aqui de São Paulo. E aí vai ter treta com os jesuítas. Vocês lembram o que são jesuítas? Não. Os Não. missionários? Os padres missionários. Lembra lá que teve, tipo, a reforma, né, protestante e a contra-reforma. E uma das coisas que os católicos fizeram foi pegar padres missionários, né, que tem a missão de ir para outros lugares para catequizar aqueles povos. E Portugal é um país que tinha muita influência católica, é um país muito católico. Portugal e Espanha. E aí os caras viram na América uma oportunidade de expandir o catolicismo. Olha o povo nativo, eles não têm religião. Na verdade, eles tinham, né, várias tradições, né, entre as tribos que viviam na América toda. Mas, né, os europeus não enxergavam aquelas pessoas enquanto pessoas com, né, com cultura, com religião, enxergavam aquelas pessoas e aquelas terras como um potencial para eles. Então, eles fizeram os jesuítas, né, que eram padres missionários que vinham para cá. Esses padres missionários, eles vinham para cá e no meio lá do mato, eles formavam as missões, né? Uma missão jesuíta é um acampamento que os padres construíam para morar lá com os índios, para ensinar os índios, tanto para ensinar os índios religião católica, né, para cristianizar os índios, quanto para ensinar hábitos europeus para os índios, porque você sabe que os indígenas, eles eram selvagens, né? Eles não se vestiam como um europeu, eles não comiam com garfo e faca como um europeu, eles não se portavam como europeus, portanto, eles não eram gente, né? Eles eram selvagens. Então, os padres jesuítas tinham essa missão de vir para cá catequizar os indígenas. E aí tinha treta entre os bandeirantes e os jesuítas. Por quê? Porque os padres iam lá, faziam as missões, né, com os indígenas. Aí esses malucos os bandeirantes entravam no território, quando eles achavam uma missão jesuíta, era super festa, porque, mano, você achou ali um monte de índio, facílimo de capturar, você não precisa nem ficar perseguindo no mato, tá tudo ali para você capturar, escravizar, vender, e você vendia por um bom preço o índio das missões jesuítas, porque o índio das missões jesuítas já sabia se comportar de uma maneira que o europeu esperava, né? Então vai ter treta entre os colonos paulistas, entre as pessoas que moram na colônia, né, os colônios, os bandeirantes e as missões jesuítas. E aí a Igreja Católica, depois de anos, acaba intervindo nesse confronto, tanto que a escravidão, né, a escravização de indígenas no Brasil acaba muito antes da escravização do povo africano, né? A escravização de indígenas é proibida em 1757, né? Porque a Igreja Católica vai lá e influencia nisso. Tudo bem? Tudo. Sim. Aí a gente tem o segundo tipo de bandeira, que é a bandeira prospectora, que é os caras que entravam no mato para buscar drogas do sertão. Drogas do sertão não são cogumelos alucinógenos, não é matinho alucinógeno. Droga do sertão, eu não sei por que tem esse nome, mas são coisas típicas que tinha nas matas brasileiras, tipo cacau, canela, castanha, pimenta, eram coisas que tinham aqui, né? E os caras entravam para colher tudo isso e para trazer para as cidades, para os portos, sei lá eu, e para revender. Tudo bem? Então tinha bandeirante que entrava no mato para catar essas coisas. E o terceiro tipo de bandeira é o tipo chamado sertanismo de contrato. Eram caras que eram contratados, eram bandeirantes que eram contratados por senhores de engenho, por fazendeiros, por donos por gente que tinha dinheiro e escravo. E aí eles contratavam esses caras, para esses caras entrar no mato e capturar indígena rebelde e africano rebelde. Então, assim, tinha os negros que se rebelavam, por exemplo, fugiam das fazendas em que eles eram escravizados, e aí eles iam para o mato e formavam os quilombos, né, que eram unidades de resistência, né, do povo africano escravizado. Eles formavam, tipo, no meio do mato, lá, vilazinhas, para que eles vivessem e resistissem à escravidão. Numa dessas, vocês conhecem a história do Zumbi, da Dandara. Vocês sabem que dia 20 de novembro é dia da consciência negra no Brasil, que é o aniversário do Zumbi. A gente vai conversar sobre isso mais para o fim do ano, quando a gente focar em falar da escravização dos negros no Brasil. Mas numa dessas expedições de sertanismo de contrato, esse velho branco que está aqui, Domingos Jorge Velho, foi o bandeirante responsável, né, pela expedição que foi contratada por fazendeiros lá no Nordeste
para acabar com o Quilombo do Palmares. E foi a expedição desse cara que acabou, dizimou os africanos, né? Acabou com o Quilombo dos Palmares. E a Dandara, que era conhecida por ser a mulher do líder, né? Que a gente acha que é o zumbi, a Dandara, ela se suicida, ela se joga assim de um morro porque ela prefere a morte do que a escravidão. E foi uma bandeira, né? Foi uma bandeira de sertanismo de contrato, liderada por esse velho branco, que acabou com o Quilombo dos Palmares. Então, tinha esses 3 tipos de bandeiras. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Beleza, obrigada. Agora, por que raios a gente ainda, eu e você, nós ainda tratamos os bandeirantes como heróis da pátria? Né? Porque quando a República foi fundada, os caras precisavam criar símbolos, né, para a gente poder se relacionar com a pátria, e criar um sentimento de pertencimento no brasileiro, e os bandeirantes meio que foram escolhidos como heróis da pátria. Então você vê que no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, que eu não sei o Brasil inteiro, não tenho esse conhecimento, mas aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e no nosso estado, a gente tem inúmero nome de rua, avenida e estrada que dá nome, que homenageia bandeirante. Quando a gente está homenageando um bandeirante, nós estamos homenageando homens que entravam no território para expandir o território rumo ao oeste, para caçar indígena e para combater negros escravizados. É isso que a gente está homenageando. Então, a gente tem a Avenida dos Bandeirantes em São Paulo. Você tem a Fernão Dias, que, se não me engano, vai para o Rio de Janeiro ou para Minas. Sabe para onde vai a Fernão Dias, Pedro? Fernão Dias vai para a região de Minas Gerais. Região de Minas Gerais. Fernão Dias foi um bandeirante. Pedroso de Moraes, que é uma rua de São Paulo, bandeirante. Fradique Coutinho é um bandeirante. Sim. Raposo Tavares era um bandeirante. Anhanguera, a gente tem a Anhanguera. A Anhanguera tem o pai e o filho. Eu não sei, essa estátua aí, vocês já foram até o MASP comigo, mas se não foi até o MASP comigo, não sei se vocês conhecem essa estátua. Essa estátua fica na frente do Parque Trianon. Oi? A gente não chegou aí, não. A gente esse ano. Mas é verdade. Que triste. Cara, você ainda tá com os 20 reais de todo mundo, né? Todo mundo não. É da Andressa, da Isabelle Conda. Se fosse a senhora, eu já ia assumir que você tinha aí. Já... Tá lá no armário da escola. Eu nunca mais fui pra escola. Ah, tá na escola? Opa, tá vou lá então. Escola. Não, mas eu devolvo, gente. Eu não vou sumir com o dia. Vocês me conhecem. Eu devolvi a moedinha. Para. Não, tô zoando. Que isso? Vou chorar aqui. Bom, se vocês já foram para a Paulista, vocês já devem ter visto essa estátua. Essa estátua que fica na frente do Parque Trianon, que fica em frente ao museu, né, ao MASP, é uma estátua em homenagem a Bartolomeu Bueno da Silva. Eu não sei se esse é o pai ou o filho, mas é os caras que tinham apelido de Anhanguera, que também é uma rodovia. Anhanguera é uma palavra indígena que significa espírito ruim. Diabo velho. Quer dizer, olha só a palavra, ele ganhou um apelido dos indígenas de diabo ruim, espírito ruim, porque o bicho era ruim, né, com os indígenas. E o cara tinha meio que orgulho desse apelido, Anhanguera. E hoje é nome de avenida, a gente usa isso como homenagem. E tem essa bendita estátua. Por que raios a gente tem uma estátua que homenageia um homem que entrava na mata para capturar indígena para fazer deles mão de obra escrava? Se você tiver uma resposta, por favor, me responda. Porque eu não tenho. Senhora, é Oi. nome de uma faculdade também, não é? Anhanguera. Anhanguera, sim. Seria a emissora Bandeirantes, é por causa dos Bandeirantes também? Provavelmente. Aí eu já não tenho resposta, mas o nome Bandeirantes é isso. Bandeirante aqui no Brasil era um cara que entrava na mata para capturar indígena, para combater negro escravizado que tinha fugido e para fazer essas coisas bonitas. Não é bonito? Né? Não é uma coisa que a gente tem que ter orgulho? Eu acho que as coisas que foram criadas no passado, como... Você vê que no Brasil, tudo que foi criado como bonito, como certo, são homens brancos que combatiam, matavam, escravizavam indígenas e negros. E isso ainda é uma questão no nosso país. Como é que a gente vai superar, né, todo o racismo e o preconceito que a gente tem com negros e com indígenas no Brasil se a gente ainda trata esses caras como heróis? Como que a gente pode ter uma estátua dessa? Agora, essa estátua é um absurdo porque o Bartolomeu Bueno da Silva era um desgraçado. Agora, e essa? Que é a estátua de Borba Gato em Santo Amaro. Que além do cara ser um bandeirante, a estátua é horrorosa. Que diabo está em pé? É horrível, gente. Esse negócio é enorme. E horrível. Parece boneco de Olinda.
E é feia, né? Borba Gato também foi um bandeirante. E aí construíram uma estação de metrô da linha roxa, que fica aí perto, linha lilás, linha roxa. E aí, tipo, a estação de metrô chama Borba Gato agora, porque fica perto da estátua Borba Gato. Quem foi Borba Gato? Um bandeirante que capturou indígena para vender como mão de obra escrava. Tem alguma coisa errada, né? E para finalizar, eu queria trazer para vocês o monumento às bandeiras. Você conhece isso? Já viu? Já não viu? É do Ibirapuera, é do Ibira. É do Do Ibira. Ibirapuera. O monumento às bandeiras é uma homenagem às bandeiras, aos bandeirantes. Então aí você tem os bandeirantes lá empurrando, né? A gente chama isso de empurra, né? Porque os caras estão empurrando um barco e tal. Isso é uma homenagem aos bandeirantes. E é uma imensa homenagem. E foi feito pelo Vitor Brecheret, que é um dos mais famosos escultores do Brasil. Quando a gente foi à Pinacoteca, você viu, você pode não lembrar, mas você viu esculturas do Vitor Brecheret. Ele foi um grande escultor brasileiro da época lá do modernismo, e ele esculpiu isso daí. Isso daí é uma homenagem a homens que entravam no território para combater escravizado rebelde e capturar índio para mão de obra. Vocês entenderam essa parte? Nossa, um monte de gente tira foto, né? E posta no Face, no Insta. Sim. Agora, me Exato. responde, vocês são jovens, por que raios a gente homenageia essas pessoas ainda hoje? Sei não, sei não. Que tipo de heroísmo é esse? Bom, agora o que tem que ver tudo isso que eu contei para vocês com o ouro, né? Que era o intuito, né, inicial. Será que alguém entrou? Peraí que eu ouvi um barulhinho. Não, na minha cabeça não. O que tudo isso tem a ver com o ouro? O que tem a ver com o ouro? Que os caras adentrando o território, eles vão começar a descobrir, né, os minérios no interior, né? Especialmente ali na região de Minas Gerais. Tanto que Minas Gerais tem esse nome hoje por causa disso. Porque foi ali que os caras descobriram a maior quantidade de minérios, né? Mas tinha também minérios no Mato Grosso do Sul, né, naquela regiãozinha. Minas Gerais não era o único lugar que teve minérios, mas era onde tinha grande concentração. Então, os caras, nesse rolê de adentrar o território, eles acham minérios. Vão achar pedras preciosas, tipo diamante. Tem uma cidade em Minas Gerais que hoje chama Diamantina, que era uma região que tinha muito diamante. E os caras vão achar também muito ouro. Só que, olha a treta, esses paulistas, né, esses colonos paulistas, os bandeirantes que adentraram, eles encontram esses minérios. Só que, de acordo com o Pacto Colonial, né, isso aqui não era Brasil, não existia Brasil, isso aqui era terra, era América Portuguesa, era terra de Portugal. E, de acordo com o Pacto Colonial, tudo que tinha aqui era de Portugal, não era dos paulistas que acharam. Então, nós vamos ter treta entre os paulistas e os portugueses. Então, a primeira tretinha que a gente vai ter, a gente chama de Guerra dos Emboabas. A gente não tem muita informação sobre essa guerra. Ela durou aí cerca de 2, 3 anos. Emboaba era um nome pejorativo que os paulistas davam para os portugueses. Chamar um português de Emboaba era, tipo, sabe, um nome meio feinho, assim. Eu não lembro exatamente por quê, mas era um apelidinho pejorativo que os paulistas davam para os portugueses, chamavam os portugueses de Emboabas. E o que foi essa treta? Foi uma treta pelo direito de exploração dos minérios que eles encontravam. Só que o principal lugar onde eles encontraram minérios é na região onde hoje tem 2 cidades que chamam Caeté e Sabará, que são regiões já de Minas Gerais. E aí os portugueses faziam, não, mas isso aqui nem é sua província. Aí os caras, que província? Que território, mano? Encontrei perto da minha casa isso aí. Eu andei, encontrei, é meu. Então vai ter essa tretinha. Nessa tretinha, os paulistas acabam perdendo para os portugueses. E aí a gente vai começar a ter a exploração do minério, que a gente chama de ciclo do ouro ou mineração, né? Então eu trouxe esse mapinha do Brasil para vocês observarem. Pensa que na época da cana-de-açúcar, a principal... Minha gata está derrubando coisa na cozinha. A época, olha lá no mapa onde está Nordeste, no litoral nordestino, era o principal local onde tinha as plantações de cana-de-açúcar. Então agora a gente vai ter um deslocamento do eixo econômico da região norte para a região sul do país, porque agora a economia não vai mais girar em torno exclusivamente ali das plantações de cana no Nordeste, ela vai estar focada na região Sudeste, especialmente aqui na região de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde eles vão explorar o ouro. E aí também, por causa disso, aí os caras, por causa da mineração, vão começar a nascer as cidades, né, em torno das áreas de mineração, e na região sul do país mesmo, lá
no Rio Grande do Sul e tal, vai nascer, vai começar a ter muita pecuária, muita criação de animais, porque precisava abastecer toda a região da mineração, abastecer todas essas pessoas. Então, eles vão começar a criar animais. A região sul do país, se não me engano, até hoje é a maior região de corte de gado do mundo. Eles criam muito gado lá na região sul até hoje, e isso vai começar aqui nessa época. E aí também vai nascer a figura do tropeiro. Vocês já comeram feijão tropeiro? O que é vermelho lá? É um feijão que quase não tem líquido. Ah, não sei. É um bem pequenininho, né, Pro? Oi? Pequenininho que você come com farinha, não é? Não É, lembro. é um feijão quase seco, Ah. só farinha com tudo dentro. Bom, é muito comum em Minas Gerais. Esse feijão tropeiro tem esse nome porque os caras que andavam, né, levando mercadorias do sul para a região sudeste, lá para a região de Minas Gerais, para poder levar as mercadorias, eles andavam em tropas. Os caras que andavam em tropas eram tropeiros. Então, esses tropeiros, na viagem, que era muito longa ali no lombo da mula, eles faziam feijão para comer, e se você faz o feijão muito líquido, ele estraga muito rápido. Então, para conservar esse feijão e para ficar mais fácil de transportar, porque você está numa viagem, como é que você vai ficar transportando líquido assim? Eles faziam um feijão com muita farinha e tudo que eles podiam pôr dentro, pôr carne e tal, misturava tudo ali, e aquilo ali acabou virando feijão tropeiro, que era o feijão que um tropeiro, que era um cara que participava da tropa, comia. E hoje em Minas Gerais isso é muito comum, né? Eu nunca fui a Minas, assim, nunca fui para Belo Horizonte e tal, mas aí os caras falam que é muito comum comer feijão tropeiro, né? Mesma maneira que os caras vão no estádio aqui em São Paulo e comem lá churrasco grego na porta do estádio, os caras vão lá para ver Cruzeiro e Atlético Mineiro e comem um tropeirão. Eles chamam de tropeirão. Ai, que bonito. Então, isso é uma coisa que nasce aí nessa época da mineração. Aqui no Brasil, a gente não tinha Minecraft, né? A maior não era ouro de paredinha lá, né? Não é 7 anões. Aqui o ouro era ouro que a gente chama de aluvião, né? Que é você tem que escavar e tal, as paredes, né? E tal. Mas aí esse ouro ele se misturava com a água, e aí os caras tinham que ficar ali na peneirinha, na água, para tentar pegar as pepitas de ouro. Imagina o trampo que não era. E aí a gente vai ter o nascimento de uma sociedade urbana na região sudeste, né? Porque a gente tinha uma sociedade muito agrária, muito do interior, na região norte, né? Na região nordeste, onde tinha as plantações, e agora a gente vai ter cidades, né? E aí eu trouxe para vocês, eu achei na internet, esse pequeno roteiro de cidades históricas. Eu tive o prazer de conhecer a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Aliás, quando eu dou aula... Ai! Poxa, Olga! Desculpa, gente. Ai. O que ela derrubou na minha cabeça? A bolinha que você botou ali. Vai buscar. Desculpa. Vocês estão aí? Estamos aqui, Pro. Desculpa. Sempre que eu dou aula para vocês, eu falo, quando eu dava aula de Roma, eu falei para vocês, quando a gente for fazer um passeio, né, na Itália, eu não acho que isso seja tão possível. Porém, para Minas Gerais é mais possível, tá? De ir. Então, se você olhar esse mapinha, você tem aqui, hoje, essas cidades são consideradas cidades históricas. Então, lá em cima, onde tem o número 1, você está vendo Sabará e Caetê, que é onde teve a treta lá, a Guerra dos Emboabas, é pertinho de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí você tem várias cidades, ó. Aqui no número 8, você tem Brumadinho. Você conhece esse nome Brumadinho, que foi a cidade onde teve o acidente, né, da barragem que rompeu lá da Samarco e que destruiu metade da cidade, matou um monte de gente. Aqui no número 3, você tem Mariana, que foi a primeira cidade que teve acidente lá em Minas Gerais. Só que o acidente de Mariana, da barragem que estourou, foi um pouco menor que o acidente de Brumadinho. Brumadinho causou muito mais dano e matou muito mais gente. Aqui no número 4, Ouro Preto. Ouro Preto era chamada de Vila Rica na época da colônia, hoje é chamada de Ouro Preto, porque como o ouro no Brasil era encontrado assim na água, assim no meio das coisas, ele era um ouro sujo, um ouro escuro e tal. E aí chamavam de Ouro Preto. E aí é uma cidade que é inteirinha tombada. Ouro Preto é sensacional. Ela é toda tombada, quer dizer que ela é considerada patrimônio histórico. Então os caras não podem mexer, não podem derrubar, não podem construir nada. Então, você chega nessa cidade, parece que você viajou no tempo, não parece que você viajou de São Paulo para Minas, parece que você viajou no tempo, porque ela está todinha conservada como ela era no período colonial. Óbvio que você tem um casarão que hoje funciona um banco dentro,
mas assim, é toda conservada daquela época. As casas, é incrível, as janelas. E é um lugar que é muito difícil de andar, é muito cheio de subida e descida. Eu fico imaginando os escravos que andavam ali carregando peso para cima e para baixo o dia inteiro. Que vida miserável. E aí, embaixo da cidade, você tem as minas ainda, e algumas, só que essas minas hoje em dia, elas estão todas inativas, porque não tem mais minério, né? Minério não é infinito. Mas as pessoas que compraram as propriedades depois, elas ficaram donas, né? Quando você compra uma propriedade, você é dono daquilo, e aquilo que está embaixo da sua casa também é seu. Então, tem muita gente hoje que pega essas partes que tem embaixo da casa delas, que eram minas, onde passavam mina, e elas fazem passeio turístico. Aí você paga lá, dá 10, 20 reais pro cara, e aí você entra para ver uma mina, né, da época da escravidão, da época da mineração e tal. E aí, como tem várias casas, né, você entra numa mina e chega em determinado momento, você não pode mais ir para frente, porque já está na casa de outra pessoa, no território de outra pessoa, você não pode mais entrar. Então, assim, é bem interessante, está tudo ali preservado, né? A cidade de Ouro Preto não sei se existe no Brasil algo tão preservado quanto a Ouro Preto, né? As pessoas falam que lá você não pode nem pintar. Se você for pintar a sua casa, pintar a janela da sua casa, você tem que chamar o IFAM, que é o Instituto de História, lá, os caras que cuidam da preservação. Eles vão descascar a pintura da sua janela para ver as cores que aquela janela já foi pintada no passado. E você vai ter que pintar de uma daquelas cores. Então, assim, você não pode pintar de rosa uma janela que nunca foi rosa. Você tem que pintar das cores que ela já foi um dia. Então, assim, tem todo um trabalho real ali de conservar a cidade como ela foi. E a cidade de Mariana, ali pertinho, e Congonhas. Eu conheço essas 3 cidades, Ouro Preto, Mariana e Congonhas. São cidades preservadas também, mas não tanto como Ouro Preto. Assim, o centro lá, o histórico de Ouro Preto, é incrível. Assim, parece que você viaja no tempo mesmo. Eu vou mostrar umas fotos para vocês mais para frente. Bom, aí Portugal começa a exercer controle sobre o ouro, porque a terra é deles, não é verdade? Eles chegaram aqui, os indígenas não ligavam para o ouro, aí eles pegaram, é deles por direito, não é verdade? Como diria aquela portuguesa. Se eu achar o vídeo dela, eu ponho para vocês verem, para vocês poderem espumar comigo, porque não é justo que só eu passe por isso. Muito bem. Como que o Portugal vai controlar o ouro? Vai criar impostos, né? Então, os caras vão lá na região de Minas, né? Eram pessoas independentes, porque, assim, a questão da cana-de-açúcar, para você poder ter uma fazenda tal, você tinha que ter algum vínculo ali com o governo português, porque os caras que recebiam terras para poder fazer engenhos, para poder plantar açúcar, eram caras que recebiam terras ou do governador geral, ou receberam uma capitania hereditária. Então, eram caras que tinham um vínculo ali. Aqui nessa região, não. Qualquer um podia vir nessa região e tentar explorar ouro. Você podia até ganhar dinheiro com isso. Só que você tinha que pagar impostos para Portugal, né? Quais são os principais impostos? Você tem o quinto, que você tinha que pagar por ano a quinta parte da sua produção. Então, você tinha que pagar 20%, que é 1/5 de 100%. Então, tudo que você achasse de ouro em um ano, você tinha que dar 1/5 para Portugal. Como que Portugal cobrava isso? Todo o ouro que Portugal fundou casas de fundição. Vocês sabem o que é fundir? Fundir metais? É tipo você deixar uma caldeira bem quente e derreter eles, né? Isso, para você derreter o metal. Então, Portugal fazia casas de fundição, e aí você pegava lá, né? Você podia ter escravos para fazer isso, né? Um homem branco não entrava lá na mina para trabalhar. Seus escravos, né? Coletavam lá todo o minério, todo o ouro, aí você tinha que passar por essa casa de fundição, que era portuguesa, eles derretiam todo o ouro, eles pegavam a quinta parte. Aí vocês sabem que corrupção não é uma coisa que nasceu no Brasil, né? A corrupção veio para o Brasil de caravela, né? Os europeus eram extremamente corruptos e isso veio para o nosso país. Então, tinha muita treta entre os mineradores e as casas de fundição, porque às vezes os caras pegavam 1/5, às vezes os caras pegavam um pouquinho mais de 1/5, né? E como que você ia reclamar? Você ia reclamar para quem, né? Então, os caras derretiam todo o ouro e colocavam ali o brasão, né? Fundiam lá e colocavam o brasão português no seu ouro, te davam já o ouro já em blocos fundidos, com o brasão, que tinha significado que você já tinha pagado o quinto. Além disso, ao longo do tempo, Portugal vai inventar mais imposto, vai inventar a finta, que além do quinto, você pagava 1/5 de todo o ouro que você pegava, depois você tinha que dar mais 450 quilos, que se não me engano são 30 arrobas, de ouro, e depois eles vão inventar um outro imposto chamado captação, que é por cabeça. Cada
escravo que você tinha era X% de imposto que você tinha que pagar para Portugal. Então, se você tinha um escravo, você tinha que pagar um pouquinho de imposto. Se você tinha 10, 20, 30 escravos, você tinha que pagar vezes 10, vezes 20, vezes 30, esse imposto chamado captação para o governo português. Então, os mineradores começam a ficar muito, muito bravos. Porque eles não conseguem enriquecer, eles não conseguem prosperar em paz, porque eles ficam pagando uma porrada de imposto para Portugal. Então, a gente vai ter uma primeira revolta, que a gente chama revolta de Vila Rica. Vila Rica é o antigo nome que tem Ouro Preto, que também é chamada de revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos foi um minerador que falou, gente, não dá. Vamos começar a burlar a maneira de tirar o ouro dos minérios, das minas, sem os portugueses perceberem. Então, eles vão começar, gente, a fazer o quê? Eles pegavam os ouro lá nos aluvião, eles vão tentar fazer vão tentar ali de alguma maneira que eu não sei, meio que batendo, fazer aquelas pepitinhas de ouro virar pó, para eles conseguirem transportar o pó de ouro para fora das minas, sem as casas de fundição ver. Então, vai surgir algumas expressões que a gente usa hoje, por exemplo, lavar a égua. Porque os caras pegavam as mulas, as éguas, que eles levavam para dentro lá das minas para ajudar a carregar o peso, aí eles faziam do ouro pó, aí passavam esse pó em cima lá do cavalo para esconder o pó de ouro, né, no pelo lá do animal, e aí passavam pelas casas de fundição, ó, não tem ouro nenhum, e depois eles tinham que lavar a égua para recuperar o pó de ouro. Outra expressão que a gente usa muito é isso aqui, o santo do pau oco. Né? Os caras faziam santos, e não é que eles faziam o santo oco de propósito para enfiar o ouro. Até onde eu sei é porque não tinha tanta madeira assim na região. Então, você tinha que fazer um santo oco mesmo, por causa que você não tinha tanta madeira. E aí, o que os caras faziam? Né? Eles usavam essas imagens de santos, que vocês estão vendo na imagem, transformavam lá o ouro em pó, enchia as imagens de santo, porque você foi lá para a mina trabalhar com o seu santo, com a sua imagem. E aí você saiu da sua mina lá com o seu santo, com a sua imagem. Só que os caras enchiam de ouro em pó dentro das imagens para tentar tirar esse ouro sem pagar. E aí vai rolar essa revolta liderada por Felipe dos Santos. Os portugueses vão acabar com o Felipe dos Santos, vão amarrar o Felipe dos Santos, até onde eu lembro, num cavalo, vão fazer o cavalo andar com o Felipe dos Santos, depois vão enforcar o Felipe dos Santos em praça pública, que é uma coisa muito normal, né, naquela época, enforcar, matar pessoas em praça pública para dar exemplo, né, o Felipe dos Santos, coitado, vai pro saco. Muito bem, mas ouro não é eterno, e aí vai chegar uma hora que os mineradores vão começar a ter dificuldade de pagar, além das maneiras de driblar, né, Portugal vai proibir que o ouro ande para lá e para cá em pó, mas mesmo assim, você não consegue, você proíbe, mas você não controla todo mundo o tempo inteiro. Então, muita gente ainda fazia lá a questão do ouro em pó, no pau oco. Tinha gente que punha no cabelo dos escravos, no cabelo de si mesmo, depois lavava para tirar o ouro em pó. Tinha várias maneiras lá de tentar sair com o ouro em pó para não pagar imposto. E aí, Portugal, e o ouro começa a diminuir. E aí, os caras não conseguiam mais pagar tudo. Porque além de você pagar o quinto, você tinha que pagar 450 quilos por ano, que era a finta. E se a produção diminuiu, se você não encontra mais tanto ouro, porque com o tempo o ouro vai diminuir, acho que são 80 anos de glória, 80 anos que os caras tiram ouro até e depois começa a acabar. E aí os caras não tem como pagar tanto imposto. E aí Portugal vai implementar a derrama, que era uma cobrança forçada de impostos atrasados. Então, assim, você não pagou a finta, ou não pagou o quinto, ou não pagou alguma coisa, os portugueses, né, as pessoas que trabalhavam em nome de Portugal, iam na casa desse minerador pegar qualquer coisa que eles tinham de valor. Então, você tinha um ouro antiquíssimo ali, barras de ouro antigas, que você já tinha pagado o quinto, mas você não pagou o quinto do outro ano, ou não pagou a finta do outro ano, os caras iam lá e pegavam teu ouro. Se você não tinha mais ouro, eles pegavam qualquer coisa que você tinha de valor na sua casa. E aí, isso vai começar a dar cada vez mais ódio nos mineradores. Mas a gente fala mais disso na próxima aula. Só para encerrar agora, duas coisinhas. Portugal assinou um tratado em 1703 com a Inglaterra, chamado Tratado de Methuen. A gente também chama esse tratado de Tratado de Panos e Vinhos. Por que chama Panos e Vinhos? Porque Portugal estava meio quebrado e Portugal sempre foi ali meio menininha da Inglaterra, vamos dizer assim. Então, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra, em que Portugal vendia vinhos para a Inglaterra, que Portugal produz muito vinho, e a Inglaterra vendia
seus produtos manufaturados, né? Produtos já do começo ali da Revolução Industrial. Especialmente, chama panos porque era especialmente tecido, mas vendia outras coisas também. Só que não tinha nesse tratado quanto eu tinha que... Não tinha no tratado, assim, uma cláusula que obrigava que fosse, tipo, de igual para igual. Eu compro X pano seu e você tem que comprar a mesma quantidade de vinho. Não tinha isso. Então, a Inglaterra comprava uma quantidade lá que eles queriam de vinho de Portugal, não muito grande, porque eles, né, não é uma coisa tradicional na Inglaterra. E aí, em contrapartida, Portugal só podia comprar todos os produtos manufaturados na Inglaterra, que era muito. E era o que a Inglaterra queria. Né, endividar Portugal, porque lembra que os países eles competem ali naquela época, é o mercantilismo, o objetivo dos caras é enriquecer o próprio país. Então, Portugal começa a se endividar com a Inglaterra, e muito do ouro que Portugal cobrou dos impostos aqui da colônia, que foi para Portugal, Portugal usou para comprar coisas da Inglaterra. E isso vai ajudar a Inglaterra a juntar capital para fazer a Revolução Industrial. Portugal fica endividado, e aí depois a gente vai conversar como essa dívida vem parar para a gente em 1825, ok? E vou falar um pouquinho de arte para encerrar. Esse sujeito que você está vendo é o Aleijadinho, você já ouviu falar do Aleijadinho, certo? Já. O que vocês sabem do Aleijadinho? Que ele construía, tipo, umas igrejas, umas estátuas. O Aleijadinho, ele era um escultor. O que você sabe da vida pessoal do Aleijadinho? O nome dele é Antônio Francisco Lisboa, né? Mas o apelido dele era Aleijadinho. Por que o apelido dele era Aleijadinho? Porque ele tinha as mãos atrofiadas, um negócio assim, né? As pernas. Ele teve uma doença que foi progredindo ao longo da vida, que atrofiou as pernas, ele não conseguia mais andar, ele tinha que, né, se arrastar, e foi atrofiando as mãos e tal. O que mais vocês sabem sobre o Aleijadinho? Olha a cara do desenho aí, que remonta à aparência do Aleijadinho. O que o Aleijadinho era? Filho de escravo? Filho de escravo. Então, o Aleijadinho, ele era um homem miscigenado, porque o pai dele era branco, o pai dele era também um escultor, e a mãe dele era escrava desse pai dele, tá? Então, o Aleijadinho, ele vai ser o grande artista da arte barroca no Brasil. A gente estudou sobre o barroco esse ano lá na Europa, como a arte da Contra-Reforma, né? Que os católicos investem muito nesse tipo de arte, que é uma arte assim que tem muita expressão, né, que visa mexer com as emoções das pessoas, e isso vai vir para o Brasil. Então, a arte barroca vai vir para o Brasil e vai se desenvolver nessas áreas de mineração, não só, mas vai se desenvolver muito nas áreas de mineração. Se você um dia tiver a oportunidade de viajar para essas áreas de Minas, você vai ver inúmeras coisas do Aleijadinho. Ele produziu muita coisa, ele construiu muita igreja. E a questão é que nem toda igreja que o Aleijadinho construiu, ele podia entrar. Porque naquela época você tinha a igreja dos brancos e a igreja dos escravos, dos escravizados. E o Aleijadinho não era branco para entrar na igreja. Então teve igreja que ele construiu que ele não pôde entrar na época. Porque ele era filho de uma escrava. Olha que coisa bizarra. Se você tiver a oportunidade de ir para Minas Gerais, eu recomendo muito que você vá para Congonhas, que é uma cidadezinha minúscula em Minas Gerais, e lá tem essa igreja, e o Aleijadinho, ele vai esculpir os 12 profetas. Então, você está vendo essa igreja aí, e está vendo que tem esses homenzinhos, né? São os 12 profetas de Aleijadinho, que ele esculpiu, e está lá até hoje. Super recomendo. Se você for a Ouro Preto, você vai ver inúmeras coisas do Aleijadinho. É igreja pra caramba, é coisa pra caramba. Essa é uma das igrejas mais bonitas de Ouro Preto, que chama Igreja São Francisco de Assis. Tá? Essa em particular eu não lembro se é do Aleijadinho, mas lá em Ouro Preto é mina, é tudo casarão, né, de época, mina igreja. É o que tem lá, mais tem lá. Essa é a parte de dentro de uma igreja, que é a Igreja Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto. Do que esse altar é feito? De ouro. De ouro. São 400 quilos de ouro usado. 400 quilos, lembra? 450 quilos era o que o cara tinha que pagar de imposto na finta, né? Aí tem 400 quilos de ouro nesse altar. Então é uma coisa muito impressionante. Eu não vi essa igreja, porque as igrejas mais bonitas lá, para você entrar e olhar, você tem que pagar. Eu não aguentava mais pagar para entrar em igreja. R$10 aqui, R$5 ali. Não entrei nessa igreja, não tinha mais dinheiro. Porém, é esse altar que eu não vi. Que tem 400 quilos de ouro. Aquela arte. Imagina você entrar nessa igreja, a impressão, né?
de, de coisa incrível, né? De como você fica assim, completamente boquiaberto diante de uma grandiosidade dessa. Tá lá em Minas Gerais, custa R$10 para entrar. Você custava, né? Quando eu fui. R$10 para entrar para você ver isso aqui. Bom, pessoas bonitas, por hoje é só. Hoje não tem formulário. Semana que vem a gente faz um formulário. E aí, essa matéria de hoje cai no formulário da semana que vem, para não acumular muito formulário. Perguntas, dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Meninas? Conversa Não, comigo. Tranquilo? Sim. Tranquilo, Pro, tranquilo. Deu para entender? Uhum. Vocês vão vir me ver semana que vem de novo? Sim, a gente vem. E se Deus quiser, ó. Se tudo der certo. Jura de ladinho? Jura giradinho. Jura de lindinho? Ó, semana que vem vocês acordem a Juliana. Eu quero o Danilo de volta, eu quero o Enzo de volta, eu quero o Guilherme de volta. Nossa, eu tô gravando ainda. Deixa eu desligar. Nossa, imagina. Nossa. Vai ficar no YouTube para sempre a bronca.